Então a gente vai responder mais 3, tá? Então, sétima questão. É a mesma coisa da sexta, tá certo, gente? Então ele está falando, escreva o antecessor e o sucessor dos números. Só que agora ele está pedindo os dois de uma vez só, antecessor e sucessor. O que ele fala? Escreva em Z o antecessor e sucessor. Então o que é Z? Vamos lembrar. Z é o conjunto dos números inteiros. Então é só a gente lembrar. Z, esse Z aqui, ó, é o conjunto dos inteiros. A gente representa por N o conjunto dos naturais. Lembra? Você viu isso aqui no ano passado. E hoje, e esse ano também, quando a gente revisou. Tá? E Z é o dos números inteiros, certo? Então, N é os naturais e Z é os inteiros. E agora a gente vai ver o seguinte. A gente quer o antecessor e o sucessor desses números. Então, quem é que vem antes do mais 2? Tá? Quem é que vem antes, que é o antecessor do mais 2, é o mais 1. E sucessor? Sucessor é o mais 3. E agora, quem é o antecessor do menos 4? Então, ó, quem que vem antes do menos 4? E aí? Quem vem antes do menos 4 vai ser o menos 5. Okay? E quem vem depois, né, o sucessor, o antecessor é o menos 5 e o sucessor é o menos 3. Tá? Então é só lembrar essa regrinha. Então vocês vão fazer isso aí nas outras letrinhas também, tá? Então você responde aí até a letra F. Oitava questão. Na oitava questão, a gente tem pergunta do oposto. O que está pedindo para determinar o oposto de mais 5, o oposto de menos 9, por aí vai. Então o que é o oposto? A gente tem que lembrar que o oposto, cada número, ele tem uma distância até o zero. Então olha só. A distância do 3, vou pegar o 3 como exemplo. A distância do 3 até o zero, a distância do 3 até o zero é de 3 casas. Só a gente contar a quantidade de casas que tem até chegar no zero. Então uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas. Então a distância do 3 até o zero é de 3 casas. E a distância do menos 3 até chegar no zero? A distância do 3 até chegar no zero também é de 3 casinhas. Uma, 2, 3 casinhas. A distância de um número até chegar no zero, vocês lembram o que é? É chamado de módulo, né? Então, ó, o módulo de menos 3 é igual a 3, que é a distância do número até chegar em zero. O módulo de mais 3 ou o módulo de 3, que é a mesma coisa, né? Tem que lembrar que esses números são iguais. Até chegar em zero, esse é 3, tá? Então é só lembrar, o módulo é simplesmente o número sem o sinal. Tá? Então, porque é a distância dele até chegar em zero. Então, mas o que isso tem a ver com o oposto? O oposto, o que isso tem a ver? O oposto é exatamente o número que vai estar ao contrário dele na reta. Tá? Então, ó, se a gente tem aqui ó, o 3, quem é que está ao contrário dele na reta? Se eu pegasse a reta no zero e dobrasse ela, qual o número que eu ia me encontrar com ele aqui, lá do outro lado? Lembra do papelzinho que eu entreguei a vocês, que tinha essa questão? Pegasse esse número, essa reta, dobrasse no zero, qual o número que tem do outro lado? É o número oposto. Então, ó, se eu pego aqui do 3 e dobro, a gente tem o menos 3, tá vendo? É exatamente a mesma distância de chegar até o zero. Então, se eu pego o 3 e inverto o sinal dele, a gente tem um número oposto a ele, que é o menos 3. Então, quem é o oposto de mais 5? Se eu pegasse o mais 5 e invertesse o sinal, que é exatamente o oposto dele, é o menos 5. Então, o oposto é o número com o sinal trocado, tá? Que é, ele tem a mesma distância, só que do outro lado do zero. Tá? Então, qual é o oposto do 9? É o mais 9. Essa questão aí é a mais fácil de todas, tá? É só vocês trocarem o sinal do número. Não tem o que fazer aí. Então, vocês fazem o restante. E a nona questão? A nona questão, ele está pedindo e está perguntando qual é o número maior. Então, qual é o número maior entre o mais 1 e o menos 10? Entre o mais 30 e o zero. Então, um número maior, a gente vai ver, lembra que eu falei agorinha, que o número maior é o número que está mais à direita da reta? Então, vamos ver. O número maior é o número que está mais à direita da reta. Então, quanto mais para a direita da reta, maior esse número é. Então, ó, entre o número negativo e o positivo, quem é maior? Sempre o positivo. Porque, ó, o menos 4 vai estar à esquerda do 1, por exemplo. Então, ele é menor do que o 1. 1 é maior, tá? Então, o número negativo é menor. Então, entre o menos 4 e o menos 3, quem é maior?
o maior é o mais 3, tá vendo? Que tá mais à direita da reta, tá certo? Então, ó, entre o mais 1 e o menos 10, quem é maior? Quem é maior é o mais 1, ó, porque o mais 1 ele tá mais à direita, e o menos 10 está lá atrás, está até antes do menos 4, tá lá para trás. Então, o mais 1 é maior, tá? E entre o mais 30 e o 0. O 0, ele é o ponto de origem da gente, lembra? Então, quanto mais à direita dele, quanto maior o número for positivamente, maior esse número é. Então, 30 está lá para frente da reta. Então, 30, positivo, ele é maior que o 0. E entre o menos 20 e o 0? O 0 está no meio, lembra? O 0 está exatamente no meio. Então, o menos 20, ele está antes. Então, o menos 20 é menor. Então, o número maior aqui vai ser o 0. Tá? Então, perguntando as outras alternativas, as outras questões, vocês também respondem, tá certo? Então, é só lembrar. Lembra da reta e lembra quem é menor e quem é maior. Vocês podem fazer com o auxílio da reta, faz a retinha se você quiser, ou então só lembra mentalmente qual o número menor e qual o maior, tá certo, gente?